Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Entre Linhas e Sertões. Hoje vamos conversar sobre um dos autores mais traduzidos da história do Brasil, Jorge Amado. Um escritor que marcou a literatura nacional com temas como amor, religiosidade, crítica social e sensualidade. Neste episódio, você vai conhecer a história dele, suas principais obras, seu papel no modernismo e muito mais. Então fica com a gente até o fim. E antes da gente dar início a esse programa, eu queria dizer que falar sobre Jorge Amado é, de certa forma, falar sobre um Brasil profundo. Aquele Brasil que pulsa fora dos grandes centros, cheios de fé, de contradições, de luta e de alegria. Jorge Amado nasceu em 10 de agosto de 1912, em Itabuna, Bahia. Cresceu em Ilhéus, região cacauqueira, que aparece bastante em suas obras. A infância e juventude dele foram marcadas por um ambiente de grandes contrastes. De um lado, a beleza natural e a riqueza da lavoura de cacau. Do outro, a violência dos coronéis e as desigualdades sociais. Essas experiências impactaram profundamente a maneira como ele enxergava o mundo e a função da literatura. É curioso pensar que ele estudava direito e, ao mesmo tempo, já publicava livros polêmicos e engajados. Jorge tinha essa urgência de escrever o mundo à sua volta. Ele mesmo dizia que a literatura servia para denunciar, emocionar e libertar. Inclusive, ele começou a escrever bem jovem. Aos 19 anos, já publicava livros, como O Pai do Carnaval. Desde o início, sua escrita revelava um compromisso com os marginalizados, com a denúncia social e com a representação da cultura popular brasileira. Ele se envolveu com o Partido Comunista Brasileiro, foi preso durante o Estado Novo e exilado em países como Argentina e França. Durante o exílio, ele teve contato com grandes nomes da literatura e da política internacional, o que ampliou ainda mais sua visão do mundo. Mesmo longe do Brasil, Jorge nunca se afastou de suas raízes baianas. Seus personagens em paisagens continuavam profundamente ligados à Bahia, especialmente Salvador e o Sertão. O autor foi casado com Zélia. Zélia foi mais que companheira, foi também cronoquista da história deles. Através dos seus livros, a gente conhece o lado íntimo e afetuoso de Jorge Amado. Inclusive, recomendo muito o livro Arnaquistas, graças a Deus. E vale destacar o quanto Zélia foi importante, não só como companheira, mas como intelectual e escritora também. Os dois construíram juntos uma casa que virou o Museu Casa do Rio Vermelho, em Salvador, e que hoje guarda objetos pessoais, cartas, livros e o espírito da obra de Jorge Amado. Jorge Amado faleceu em 6 de agosto de 2001, aos 88 anos, deixando mais de 30 romances publicados e um legado cultural gigantesco. E esse legado não é só literário. Ele ajudou a fundar a Academia de Letras da Bahia e foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Ao mesmo tempo, sempre foi um autor que escrevia para o povo, sem elitismos. Seus livros foram traduzidos para mais de 50 idiomas e ele é leitura obrigatória em muitas escolas ao redor do mundo. Bem, o autor Jorge Amado, ele utiliza-se de suas obras para dar determinadas ressalvas a determinados assuntos polêmicos na sociedade, a exemplo das suas principais obras, Capitães da Areia, Gabriela, Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos. Bem, basicamente a obra de Jorge Amado, Capitães de Areia, vai muito além de uma simples história de crianças de rua. Ela é um retrato visceral da realidade social da cidade de Salvador nos anos 30, utilizando a experiência dos Capitães da Areia como lente para analisar a profunda desigualdade e a falência das estruturas sociais da época. A obra transcende a mera descrição da pobreza, mergulhando na complexidade das relações humanas forjadas na marginalidade. A narrativa, embora foca na camaradagem e na luta pela sobrevivência dos meninos, e não romantiza a violência e a exploração inerente à sua condição, como alguns pensam. Jorge Amado expõe com brutal honestidade e precariedade da vida nas ruas, a exploração sexual de Dora, a violência estrutural representada pela ineficiência reformatória e a constante ameaça da repressão policial. A linguagem coloquial, rica em regionalismos baianos, contribuiu para a imersão na atmosfera da cidade, para a construção de personagens verosméis e profundamente humanos. Apesar da sua trajetória marcada pela violência,
e pela exclusão social à sociedade da época. Portanto, a obra não se limita a denunciar a pobreza, ela desvela as estruturas de poder que perpetuam a exploração econômica e a falta de oportunidades e a ausência de políticas sociais eficazes, na qual são fatores cruciais na construção do universo ficcional. A organização dos meninos para se tornar uma gangue, com suas regras e hierarquias, reflete como uma tentativa de criar uma ordem e significado em um mundo caótico e hostil. A busca por justiça era representada pela luta de Pedro Bala, na qual transcendeu a tal ponto individual, tornando-se uma metáfora de resistência coletiva contra a opressão que ele sofreu. Em tese, a obra Capitães de Areia é, portanto, uma obra complexa e multifacetada que, além de seu valor literário indiscutível, embora que diversas pessoas insultam essa obra, na qual ela possui um profundo significado social e histórico. Sua força reside na capacidade de humanizar os marginalizados, revelando a desigualdade e a resiliência de indivíduos que, apesar das diversidades, lutam por um futuro melhor, mesmo com esse futuro permaneça incerto. A obra continua a ressoar na contemporaneidade, servindo como um alerta sobre a persistência e a desigualdade e a necessidade de políticas sociais eficazes para garantir a dignidade e os direitos de todos, especialmente os dos mais vulneráveis. Portanto, a obra de Jorge Amado é mais do que uma obra, é uma visão ampla da sociedade atual. Gabriela, Cravo e Canela é mais uma imersão no romance apaixonado de Jorge Amado. É uma imersão na cultura e na política da Bahia, dos anos 1920. Jorge Amado se transporta para Ilhéus, uma cidade portuária, vibrante e cheia de contrastes, onde a riqueza do cacau se choca com a pobreza de muitos. A história de amor entre Gabriela, uma mulher sensual e independente, que desafia as convicções sociais, e Nassib, um imigrante sírio de sucesso, é apenas o fio condutor de uma narrativa muito mais rica. A trama se desenvolveu em meio a intrigas políticas, disputas de poder entre coronéis e a crescente influência dos trabalhadores. Jorge Amado não idealiza a realidade, ele mostra a violência, a corrupção e as desigualdades sociais com maestria. Gabriela, com sua força e sensualidade, representa uma quebra de padrões, uma figura feminina que foge do estereótipo da mulher submissa. Sua relação com Nassib é complexa, marcada por paixão, ciúme e uma constante negociação de poder. Mas o livro também é uma celebração da vida, da culinária, da Bahia em si e da cultura regional baiana. A descrição dos pratos, das festas e dos costumes locais é tão rica que você quase sente o sabor da comida e o calor do clima baiano. Jorge Amado usa uma linguagem envolvente, cheia de detalhes sensoriais, que te faz mergulhar de cabeça na atmosfera da cidade. Gabriela, Cravo e a Canela é, portanto, uma obra multifacetada que entrelaça romance, política e cultura com maestria, oferecendo uma leitura prazerosa e, ao mesmo tempo, profunda, que te faz refletir sobre a sociedade brasileira e as forças das relações humanas. É mais que um livro, é um lugar onde a mulher consegue se empoderar. Dona Flor e seus dois maridos, de Jorge Amado, transcende uma mera comédia romântica, apresentando-se como uma análise sutil do amor, da perda e das complexidades do desejo feminino num contexto sociocultural específico. A narrativa centra-se em Dona Flor, uma jovem viúva dividida entre dois homens radicalmente distintos pela vida. Vandinho, seu falecido marido, um encantador, mas irresponsável, e em última análise destrutivo personagem, e Teodoro, um farmacêutico estável e respeitável, que lhe oferece segurança e ascensão social. A obra utiliza com maestria o realismo mágico para retratar o retorno espectral de Vandinho à vida de Flor após sua morte. Este elemento sobrenatural não funciona como um mero artifício narrativo, mas sim como uma poderosa metáfora para o luto não resolvido de Flor e o fascínio duradouro da presença apaixonada, embora caótica,
de Vandinho. Um contraste entre a vida exuberante e sensual de Vandinho e a rotina prescindível de Teodoro sublime o conflito inerente entre o anseio de Flor por excitação e sua necessidade de estabilidade. Amado, por sua vez, retrata habilmente as dinâmicas sociais da Bahia, destacando as expectativas impostas às mulheres numa sociedade patriarcal. As escolhas de Flor refletem as limitações e as possibilidades disponíveis às mulheres de sua época, presas entre as pressões sociais e seus próprios desejos. O humor na obra entrelaça como uma exploração comovente do luto, das complexidades das relações humanas e da busca por realizações num mundo que frequentemente impõe normas restritivas e muitas das suas vezes, em última análise, Dona Flor e seus dois maridos é basicamente uma narrativa complexa, envolvente, que transcende seus elementos cômicos para oferecer uma reflexão ponderada sobre o amor, a perda, o poder duradouro da conexão humana. Isso bastante conseguimos enxergar na nossa sociedade, na qual a mulher tem a função apenas de casar, ter filhos e cuidar do seu lar. A obra de Jorge Amado totalmente se torna vulgar a isso. A obra Tieta do Agreste, escrita por Jorge Amado, é um dos marcos da literatura brasileira, especialmente no que diz respeito à representação do sertão nordestino. Amado, com sua prosa rica e envolvente, consegue transmitir a essência da vida nesta região, apresentando não apenas sua beleza, mas também suas contradições e desafios. A história gira em torno de Tieta, uma mulher que retorna à sua terra natal após anos de exílio, trazendo consigo uma bagagem de experiências e uma nova perspectiva sobre a vida. Um dos aspectos mais fascinantes da obra é a forma como Amado aborda a questão da liberdade e da intimidade. Tieta é um personagem que desafia os padrões sociais da época, vivendo sua vida amorosa de maneira plena e sem vergonha. Isso é especialmente significativo em um contexto onde a mulher era frequentemente relegada a papéis subservientes e reprimidos. A liberdade de Tieta simboliza uma luta contra a hipocrisia da sociedade que muitas vezes condena o que não compreende. Além da liberdade feminina, a obra também oferece uma crítica social contundente. Amado não hesita em expor as desigualdades que permeam a sociedade nordestina, como a pobreza e a exploração dos trabalhadores rurais. Os personagens que habitam o mundo de Tieta são complexos e multifacetados, cada um representando diferentes aspectos da sociedade. Através deles, o autor revela as tensões entre tradições e modernidade, riqueza e pobreza, liberdade e opressão. A ambientação do sertão é outro ponto forte da narrativa. Amado utiliza descrições vividas para transportar o leitor para essa região, apresentando não apenas a paisagem física, mas também a cultura, as tradições e as crenças do povo nordestino. O sertão é quase um personagem por si só, com sua beleza crua e suas dificuldades. A conexão entre Tieta e sua terra natal é um tema central, evidenciando o apego às raízes e a importância da identidade cultural. Tieta do Agreste também se destaca por seu humor e ironia. Amado, com seu estilo inconfidável, consegue equilibrar momentos de serenidade com paisagens cômicas, tornando a leitura leve e agradável. Essa mistura de gênero faz com que a obra seja acessível a um amplo público, ao mesmo tempo que provoca reflexões profundas sobre questões sociais e existências. As adaptações da obra para o cinema e a televisão contribuíram para sua popularização e relevância. Essas versões trazem novas interpretações e atualizações que permitem que as novas gerações se conectem à história de Tieta, reafirmando a importância da obra no panorama cultural brasileiro. Por fim, a relevância de Tieta do Agreste transcende seu contexto original. Os temas abordados por Amado, como a busca por liberdade, a crítica social e a valorização da identidade cultural, continuam a ressoar na sociedade contemporânea. A obra é um convite à reflexão sobre as desigualdades que persistem e sobre a importância da luta pela liberdade individual, especialmente em um mundo onde as vozes das mulheres ainda lutam para ser ouvidas. Assim, a história de Tieta permanece viva, desafiando e inspirando leitores de todas as gerações. Essas obras mostram quanto Jorge era plural. Ele falava da Bahia com carinho, mas também com crítica. Mostrava a sexualidade, o sincretismo religioso e a luta de classes, com muita naturalidade.
E claro, não poderíamos deixar de fora a sua importância no modernismo, a geração de 1930. A geração de 30 marcou a segunda fase do modernismo no Brasil. Era um momento de aprofundamento social, político e artístico. Os escritores dessa época focavam nos problemas do povo brasileiro, como a seca, a fome, o colonialismo e a desigualdade. Jorge Amado foi um nome importante nesse contexto, ao lado de atores como Graciliano Ramos e José Lins do Rego. Enquanto Graciliano retratava o sertão seco e árido e José Lins a decadência dos engenhos, Jorge dava voz ao povo da Bahia, com seu miticismo e cultura afro-brasileira. Um dos traços marcantes do modernismo da geração de 30 é o uso da linguagem coloquial, próxima da fala do povo. Jorge fazia isso como ninguém. Ele também usava sua literatura como instrumento de denúncia e transformação social. Mas Jorge trouxe algo novo: humor, erotismo e personagens femininas fortes, como Gabriela e Tieta. Gabriela, da obra Gabriela Cravo e Canela, é uma mulher livre e sensual, que simboliza a força da feminilidade. Ela desafia as normas sociais ao viver intensamente e se recusar a submeter às convicções da sociedade, tornando-se um ícone da liberdade. Tieta, da obra Tietra do Agreste, é um personagem marcante que retorna à sua cidade natal após anos fora. Ela é independente e provocante. Tieta também representa a luta contra a hipocrisia sociais e as limitações impostas à mulher. Além disso, o humor apresenta nas obras de Amado traz leveza às narrativas. Mesmo quando aborda temas sérios, ele utiliza o humor para criticar comportamentos sociais e políticos, tornando suas histórias acessíveis e envolventes. E o mais interessante é que ele não escrevia só para a elite ler, ele escrevia para o povo. A linguagem dele era simples, acessível, mas cheia de poesia. Jorge foi um modernista que misturou a força do povo com a arte da palavra. Vale lembrar que, mesmo sendo comunista declarado, Jorge soube dialogar com o Estado brasileiro. Ele foi deputado federal pelo PCB e ajudou a criar a primeira lei de proteção aos direitos autorais no Brasil, em 1952. Isso é algo que pouca gente sabe. Durante os anos 40, ele foi muito influenciado pelo realismo socialista, estilo que tentava usar a arte como forma de revolução política. Isso aparece em livros como Subterrâneos da Liberdade, que retratava a repressão política e a luta contra o fascismo no Brasil. Depois, com o tempo, ele se afastou do radicalismo ideológico, mas sem abandonar o compromisso com a justiça social. Jorge soube evoluir literalmente e politicamente. Em resumo, ele foi um modelista que, além do movimento, ele foi um fenômeno popular, político, estético e cultural. Bom, agora que você já absorveu todas essas informações sobre o autor Jorge Amado, vamos resolver uma questão real do vestibular da UFBA sobre o autor. E vamos à questão. A obra Capitães da Areia, de Jorge Amado, denuncia a exclusão social de menores abandonados. A escolha do autor por esse tema revela: letra A valorização da infância lúdica. Letra B, a crítica ao moralismo religioso. Letra C, a romantização da vida marginal. Letra D, o engajamento social e político da literatura. Agora, de acordo com as informações ditas no nosso podcast, qual alternativa você escolheria? Vou dar um tempinho para vocês. A alternativa correta é a letra D, na qual o autor utiliza-se da literatura como uma ferramenta de justiça social. Essa questão resume bem tudo o que falamos: a crítica social em que o autor utiliza, o compromisso com o povo e o engajamento. Antes de encerrarmos, que tal conhecer algumas curiosidades que mostram como a obra de Jorge Amado vai muito além dos livros? São fatos interessantes que revelam o impacto cultural e até internacional desse grande autor. Vocês sabiam que Jorge Amado é o autor brasileiro mais traduzido no exterior depois de Paulo Coelho?
E mais do que isso, ele foi homenageado não só por escolas de samba, mas também por universidades internacionais. Recebeu títulos honorários em países como Itália, França e Cuba. Foi amigo de figuras históricas como Pablo Neruda, Sartre e Che Guevara. Suas obras viraram novelas marcantes, peças e filmes, com trilhas sonoras de artistas renomados como Caetano Veloso e Gilberto Gil. E uma curiosidade bem interessante é que existe um teatro que vai ao seu nome, Jorge Amado, em Salvador, um espaço cultural importantíssimo para a Bahia, que leva seu nome em homenagem à sua contribuição para a cultura e valorização do povo baiano. Isso mostra o quanto a sua literatura transcende o papel. É cultura viva. Tivemos algumas curiosidades da obra Tieta, do Agreste. Uma delas foi a inspiração real. O Jorge Amado se inspirou em uma mulher real para criar a personagem Tieta, que era uma figura forte e independente em sua cidade natal. Teve um lançamento e um sucesso. A obra foi publicada em 1977. Então a obra rapidamente se tornou um sucesso, sendo uma das maiores conhecidas do autor. Tivemos algumas adaptações. A obra foi adaptada para o cinema em 1996 e para uma série de televisão em 1989, aumentando ainda mais seu sucesso. Tivemos também uma recepção internacional. A obra foi traduzida para várias línguas, aumentando o alcance da história de Tieta em sua luta. Como a obra foi publicada em 1977, os direitos autorais dela também estão em domínio público, o que significa que pode encontrar versões digitais gratuitas em algumas plataformas. Outra curiosidade também é a obra de estudo. A obra ela é frequentemente estudada em escolas e universidades, sendo uma excelente fonte para discussões sobre literatura brasileira, feminismo e questões sociais. Tivemos impacto cultural. A história de Tieta influenciou não apenas a literatura, mas também a música e artes visuais no Brasil, inspirando artistas e músicos. E a última curiosidade foi eventos literários. O livro é frequentemente mencionado em eventos literários e férias do livro, promovendo debates sobre a obra e o autor. E Jorge Amado foi um dos autores brasileiros com mais obras adaptadas para o cinema brasileiro e a televisão. Só para citar alguns exemplos. Gabriela virou novela 2 vezes, em 1975 com Sônia Braga e em 2012 com Juliana Paz. Tieta, Dona Flor e seus 2 maridos, Capitães de Areia, todos foram levados às telas e fazendo com que as adaptações enriquecessem mais os conteúdos da obra. As adaptações ajudaram a eternizar suas histórias e personagens no imaginário popular brasileiro. A TV Globo, especialmente nos anos 70 e 80, foi fundamental nesse processo. As trilhas sonoras dessas novelas também se tornaram clássicos. Jorge teve impacto não só na literatura, mas em toda a cultura pop nacional, com muitas músicas e com muitos cantores renovados que ajudaram a enriquecer o conteúdo de suas obras. O autor foi indicado ao Prêmio Nobel de Literatura 3 vezes. Apesar da enorme projeção internacional, ele nunca venceu. Alguns críticos dizem que isso ocorreu por conta do seu engajamento comunista durante a Guerra Fria. Uma outra coisa é que ele foi proibido nos Estados Unidos durante o marcatismo. Os livros Capitães de Areia e Os Subterrâneos da Liberdade chegaram a ser vetados em bibliotecas americanas. Existe até uma carta pouco divulgada que ele enviou ao então presidente Juscelino Kubitschek, pedindo incentivos à literatura popular e à publicação de livros a preços acessíveis. Isso mostra a preocupação dele com o acesso à cultura. E o curioso é que, mesmo tendo militado no Partido Comunista, Jorge Amado era um grande defensor da liberdade religiosa. Ele foi amigo pessoal de pais e mães de santo e ajudou a legitimar o candomblé na cultura brasileira. Inclusive, a casa dele e de sua esposa Zélia, no Rio Vermelho, tem um jardim com oferendas e símbolos do candomblé. Hoje, esse espaço é um museu aberto à visitação pública. Como já havíamos citado mais acima, Jorge é um ator que ele gostava de realçar a beleza da Bahia. A Bahia como personagem. Em muitas obras de Jorge, a Bahia não é apenas o cenário, é um personagem vivo. São os cheiros, os sons, as festas populares, os terreiros de candomblé,
o cacau literal, tudo isso constrói uma Bahia literária e afetiva. Essa Bahia sensual, mística e popular aparece em livros como Gabriela Cravo e Canela, Tenda dos Milagres e Tieta do Agreste. Jorge usava a região para tratar de temas universais, mas com sotaque brasileiro. É um retrato que valoriza o povo simples, suas crenças e contradições. A Bahia de Jorge é tanto denúncia social quanto celebração de diversidade cultural. Como dizia o próprio autor, a Bahia me deu tudo, até o jeito de escrever. Jorge Amado, também como um bom escritor, ele teve uma relação bem próxima assim, com grandes nomes da literatura, como Pablo Neruda, Gabriel Garcia Marques, José Saramago e Érico Veríssimo. Ele também trocava cartas com autores brasileiros como Rachel de Queiroz e Carlos Drummond de Andrade. Essas correspondências revelavam debate sobre a política, literatura e até fofocas no meio da cultura. Além disso, o respeito dele, de Jorge, era bem internacional. Todo mundo afora também tinha um grande respeito por ele. E Garcia Marques o considerava um dos maiores contadores de história do século XX. Interessante também é que, mesmo com tanto prestígio, Jorge Amado se mantinha de uma forma bem simples. Ele dizia que literatura boa é que o povo entende. Também tem um fato que muita gente não sabe, mas é que Jorge Amado também escreveu para o público infantil. Um dos exemplos mais marcantes é o livro O Gato Malhado e a Andorinha Sinha, que foi publicado em 1976. O livro é uma fábula sobre o amor entre um gato mal-humorado e uma andorinha doce e gentil. A história trata de temas como preconceito, diferenças sociais e o poder do afeto. E o mais bonito é que ele escreveu esse livro inicialmente para o filho, João Jorge, e só depois de muitos anos ele finalmente decidiu publicá-lo. Eu pausei. Além disso, a linguagem é bem poética, mas acessível. Jorge, ele mostra que é possível falar de coisas profundas para crianças sem perder a beleza da literatura. Esse livro foi ilustrado por Carimbé, artista visual e grande amigo de Jorge. Juntos, eles criaram uma obra que mistura literatura, arte e emoção. Isso mostra a versatilidade de Jorge, que não escreveu só sobre sensualidade ou política, mas também sobre o amor inocente e transformador. Como havia citado acima, e algumas obras de Jorge Amado têm uma certa influência do candomblé. Em livros como Tenda dos Milagres, O Sumiço da Santa e Os Pastores da Noite, o candomblé é retratado como uma força de resistência cultural e espiritual. Jorge descreve orixás, rituais, toques, comidas de santo e até mesmo iniciações, sempre com grande respeito. Sua amizade com Mãe Menininha do Gantos, uma das maiores importantes e alorixás do Brasil, foi profunda. Ele frequentava o terreiro do Gantos e tinha um candomblé não como folclore, mas como herança cultural e viva. Até mesmo as estruturas de algumas obras dele seguem uma lógica ritualística, como ciclos de iniciação, transformação e retorno, algo muito presente na liturgia do candomblé. Ao longo do episódio, a gente mergulhou profundamente na vida e obra de Jorge Amado, um autor que foi muito além das palavras e que traduziu o Brasil com poesia, crítica e paixão. Conhecemos sua infância no interior da Bahia, em meio às plantações de cacau e à violência do coronelismo. Foi esse ambiente que moldou sua consciência social e o inspirou a denunciar injustiças. Falamos da juventude politizada, da entrada do Partido Comunista, da prisão e do exílio. Jorge foi um homem que viveu intensamente, sem jamais abandonar suas convicções. Também discutimos sua trajetória literária, desde o primeiro romance aos 19 anos até os grandes sucessos nacionais e internacionais, obras como Capitães de Areia, Gabriela Cravo e Canela, Dona Flor e Tieta do Agreste. E também o mais bonito é que ele não escrevia apenas sobre personagens, mas sobre sentimentos, sobre resistência, sobre o povo que era invisível. A Bahia para ele era a alma, viva, mística e complexa. A gente entendeu também a importância da geração modernista de 1930, que trouxe a literatura para mais perto do povo. Jorge fez isso como poucos, com linguagem acessível e enredo envolvente. Ele foi popular e profundo, usava humor, sensualidade e religiosidade afro-brasileira para escancarar preconceitos, celebrar culturas e provocar reflexões.
E também não podemos esquecer que ele foi traduzido para mais de 50 idiomas, teve suas obras adaptadas para o cinema, a televisão e o teatro. Era lido no Brasil e no exterior por donas de casa, intelectuais e estudantes. Jorge também teve forte influência no campo cultural e defendeu os direitos autorais, promoveu o livro como bem público, valorizou o candomblé e a literatura infantil com a mesma seriedade. Tivemos acesso às curiosidades que mostram Jorge íntimo, um amigo de Pablo Neruda, o pai que escrevia fábulas para o filho, o homem que recebeu cartas de Saramago e Drummond. Tudo isso mostra que Jorge Amado não foi apenas um escritor, foi um fenômeno cultural, um intérprete do Brasil profundo, um cronoquista das ruas, das mulheres, das religiões e das utopias. E suas obras continuam vivas, sendo relida, adaptada, ensinada em escolas. Jorge é eterno, porque escreveu sobre aquilo que nunca envelhece, o ser humano e suas contradições. E para finalizarmos com clareza, aqui vai algumas citações dos livros de Jorge Amado. Primeiro, Gabriela Cravo e Canela, 1958. Gabriela era como a terra da Bahia, morena, quente, cheirosa, com o sabor de cravo e canela. Uma das frases mais famosas, simbólicas, sensuais e metafóricas da mulher como território poético. Mar Morto, de 1936. O mar é doce para quem sabe amar. Citação que mostra a sensibilidade do autor em transformar o sofrimento do povo em simples poesia. O Capitão de Areia de 1937 eram chamados de ladrões, vadios e desordeiros, mas eram bem meninos, sabe? Apenas meninos, com algumas frases emblemáticas sobre a infância marginalizada. Também mostrava o olhar mais humanizado de Jorge Amado sobre a desigualdade que a gente enfrenta. Dona Flor e seus dois maridos, 1966. A vida é mais misteriosa do que a morte. A morte é simples. Trecho que mistura realismo mágico com filosofia sobre o cotidiano e os afetos. O Gato Malhado e a Andorinhacinha, 1976. O amor entre o gato malhado e a Andorinhacinha foi o mais belo e mais triste do mundo. Uma fábula infantil, com lirismo e crítica social, escrita inicialmente para seu filho, João Jorge. Entrevistas para a revista Manchete, 1975. Escrevo porque gosto, e gosto do povo porque venho do povo. Frase de entrevista que mostra sua coerência política e afetiva. Mostra mais uma vez a importância de Jorge Amado ter para o mundo uma simples frase. Tenda dos Milagres, 1979. A cultura do povo negro não é inferior nem superior. É simplesmente diferente e essencial. Um grito de valorização da cultura afro-brasileira e crítica ao racismo cultural. Os Pastores da Noite de 1964 falavam que a vida é simples e vai empurrando a gente para uma frente entre tropeços e risos. Uma das frases mais humanas do autor, que mistura sofrimento e esperança com simplicidade. Teresa Batista, Cansada de Guerra, 1972. Teresa não se dobrava à dor, conhecia a vida, o sangue, o suor e a esperança. Uma personagem forte que representa a mulher nordestina, marcada pela resistência. Cacau, 1933. Aqui se vive entre o cacau e o chicote. Terra rica, povo pobre. Denúncia social direta do sistema de exploração no sul da Bahia. Navegação de cabotagem, 1992. Memórias. Não escrevo para durar, escrevo para viver. Se durar, é lucro. Reflexão profunda sobre o ofício do escritor e a efemeridade da vida e da arte. Bahia de Todos os Santos. Guia de Rua e Mistérios. 1945. A Bahia não é uma terra, é um estado de alma. Ideal para encerrar o bloco, a Bahia como personagem. E claro, para finalizar esse podcast, a gente não tirou as informações da cabeça, e sim das seguintes referências: Instituto Jorge Amado, Academia Brasileira de Letras, Nova Escola Literatura e Religiosidade Afro-Brasileira, UOL Educação, Jorge Amado em Domínio Público, Canal Futura, Programa e Trilhas, Toda Matéria, Jorge Amado, Biografia e Obras, Brasil Escola, Biografia Jorge Amado, Fundação Casa de Jorge Amado, Carta Jorge Amado a Juscelino Kubitschek e um livro Jorge Amado, um Baiano Universal, Fundação da Casa de Jorge Amado, em 2010. E a gente encerra com a citação dele que resume tudo isso.
Não escrevo para críticos, nem para acadêmicos. Escrevo para o povo, e é dele que recebo a melhor resposta. Obrigada a todos que nos ouviram até aqui. Esse foi o nosso podcast Entre Ilhas e Sertões. Até a próxima.